Em plena pandemia, a gestão da Petrobras colocou à venda a PBio, braço verde da estatal responsável pela produção de biocombustíveis, numa operação que iria colocar em risco o futuro de milhares de empregos e da soberania energética e ambiental do Brasil. O fechamento da usina de biodiesel da Petrobras, instalada na região há menos de 10 anos, afeta centenas de famílias. Diante da ameaça de perda dos empregos, os trabalhadores da PBio decretaram greve a partir desta quinta-feira, dia 20, caso a empresa não abra negociações. Tudo que foi incentivado quando a estatal inaugurou a usina para produzir biodiesel a partir de plantas como a mamona. 8 anos depois, a unidade está fechando as portas. A Petrobras diz que isso faz parte de um plano estratégico para deixar a produção de biocombustíveis. O desmonte da PBio começou ainda em 2016, não por coincidência, ano do golpe parlamentar no Brasil, e desde então vem vendendo aos poucos partes da empresa em um processo que representa um crime contra o patrimônio nacional. Para se ter uma ideia, uma de suas plantas, a Belém Bioenergia Brasil, avaliada em 205 milhões de reais, foi vendida por apenas 24 milhões de reais. A PBio é também uma empresa lucrativa. Apenas em 2019, apresentou um lucro líquido de 243 milhões de reais. E a perspectiva de crescimento da demanda é alta, de 25% até 2023, um mercado promissor. Isso demonstra que a venda da empresa não se justifica nem mesmo pelo aspecto econômico. Mas o ataque não para por aí. A PBio atua desde 2008 para o cumprimento de acordos internacionais da redução da emissão de carbono e melhor aproveitamento de resíduos. É uma empresa estratégica para o desenvolvimento de fontes de energias mais limpas e também é uma empresa que trabalha em parceria com a agricultura familiar, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, melhoramento genético e desenvolvimento da cadeia agroindustrial e logística. Por tudo isso, vender a PBio para uma empresa privada, descompromissada com nossos interesses nacionais, é enfraquecer nossa soberania em um tema tão importante como o da transição energética, além de colocar em risco os empregos e a economia de diversas cidades do país. Para falar sobre isso, contamos hoje com a participação do Alexandre Finamori, que é diretor do Sindipetro Minas Gerais e da FUP. Em seguida, falamos com a Natália Russo, diretora do Sindipetro RJ e também da FNP. Vem com a gente! Oi, Alexandre, obrigada por nos receber aqui. Olá a todos e todas que nos escutam. Muito obrigado, Manuela, pelo convite. É muito bom estar aqui nesse podcast, que eu até acompanho também, que fala muito bem sobre as pautas petroleiras e também sobre a política brasileira. Legal. Vamos lá então, Alexandre. Você está falando de Montes Claros, né? Você está aí para acompanhar a situação na PBio, é isso mesmo? Isso, aqui conhecido como a Princesinha do Norte, Montes Claros. Estou aqui com o pessoal da usina de biodiesel da CIR Ribeiro para nós prepararmos a greve que se inicia amanhã, dia 20. Defender a Petrobras! Defender a Petrobras! Olá, categoria petroleira, meu nome é Adaetes Costa, secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros. Estou aqui em Minas Gerais, precisamente em Montes Claros, na frente da Petrobras Biocombustíveis. Estamos dando início à greve esta que está sendo iniciada aqui em Montes Claros, em Candeias, na Bahia, e também no prédio administrativo da Petrobras Biocombustível do Rio de Janeiro. Estamos aqui com parlamentares, pessoal de várias entidades, inclusive o pessoal da agricultura familiar, que tanto necessita, né, da Petrobras Biocombustível, né, que agrega valor ao seu produto e faz essa economia regionalizada girar. Então, Alexandre, eu queria que você falasse um pouco sobre qual o impacto da venda da PBio nas cidades onde elas estão instaladas, né? Elas estão instaladas aí, sobretudo, em cidades de Minas, da região norte e nordeste, né?
Eu queria que você falasse, situasse do ponto de vista geográfico, onde está inserida exatamente as plantas da PBio e qual que deve ser o impacto econômico na vida dessas cidades. Então, Manuela, para poder falar dessas usinas, precisamos recuperar só rapidamente o que elas significam. Em 2004, foi feito um programa de governo chamado Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, que era para inserir o biodiesel na nossa matriz energética, né? Com isso, você colocaria gradualmente obrigatoriedade de uso de biodiesel no diesel, subindo de 1, 2, 3%, até chegou agora, atualmente, em 13%. E também você tinha incentivos fiscais e tributários para que fossem criadas usinas de biodiesel especificamente no semiárido e no sertão. Para quê? Com uma lógica de desenvolvimento regional e também de apoio e incentivo à agricultura familiar nessas regiões já tão precarizadas. Só que, de 2004 até 2008, na verdade até hoje, mas em 2008, vendo que ninguém da iniciativa privada teve o interesse de fazer essa parceria com o Estado para criar essas usinas, ou também suprir essas necessidades, a Petrobras assumiu essa tarefa e criou 3 usinas no semiárido. Quixadá, Ceará, a segunda em Candeias, na Bahia, e a terceira aqui, a usina Darcy Ribeiro, em Montes Claros, Minas Gerais. E até hoje, nenhuma empresa privada construiu uma usina de biodiesel no semiárido, no sertão. Então, essa lógica de energia renovável e ainda com uma sustentabilidade social, para nós fecha o ciclo do que realmente é sustentável, né? Uma energia sustentável não é só a partir da matriz energética, mas é também pelo modo de produção. E pela lógica da agricultura familiar, você fecha o ciclo social, você desenvolve a indústria local, desenvolve empregos e também desenvolve a agricultura familiar, fechando o ciclo da cidade e das regiões do entorno. Perfeito. E o que a população daí já tem dito como é que está sendo o trabalho junto com a população por parte, né, do Sindipetro, da federação? Como é que está sendo o trabalho aí junto à população para denunciar quais são os possíveis impactos negativos que a venda da PBio vai trazer? Muitos já sabem, principalmente os da zona rural, porque esse projeto da Petrobras, biocombustíveis, vai para além do biocombustível, também já tivemos usinas de álcool, 10 usinas de álcool, e parceria em outras empresas de energias renováveis, já abarcou em torno de 9 mil famílias de agricultores familiares do semiárido. Ou seja, você tem 9 mil agricultores familiares que vão ser impactados diretamente. Então, quando você conversa com o pequeno agricultor da região, que já teve parceria com a Petrobras nesse projeto, eles lamentam muito esse retrocesso na política ambiental. E é preciso também lembrar que esse ano, agora há pouco tempo, o governo Bolsonaro, nessa lógica de passar boiada e de ser inimigo do meio ambiente, reduziu o uso do biodiesel, que era obrigatório de 13%, para 10%. Isso reduz o consumo de biodiesel no Brasil em torno de 20%, 23%. Então, essa lógica agora de acabar com as usinas de biocombustíveis da Petrobras, vai ao encontro da política do atual governo, que é contra o meio ambiente. Então, quando a gente conversa com a sociedade aqui, com os moradores no entorno da usina, da cidade de Montes Claros e das cidades vizinhas, eles sentem mesmo um pesar pela saída da Petrobras na região, porque quem acompanhou a chegada dessas usinas, como também acompanhou a saída que já aconteceu em Quixadá, sabe o que representa na economia local. São empregos diretos, indiretos, agricultura familiar, serviços de logísticas, tem todo um mercado que se cria a partir dessas usinas. A unidade de Quixadá foi fechada em 2016, né? É isso mesmo? Correto. A usina de Quixadá foi fechada logo após o golpe em 2016, no final do ano, e com isso também teve uma retirada de tributos e impostos da região, além de vários empregos que deixaram de existir na usina e outras empresas que prestavam serviço para a usina. Esse governo não se preocupa com as desigualdades regionais. Parece que ele quer aprofundá-la, né? Sim. Sim, e a venda da PBio é mais um aprofundamento também de todos os efeitos provocados pelo golpe, né, Alexandre? Agora, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais a questão
do papel que a PBio tem na soberania energética, e aqui entra um debate fundamental, que é a mudança da matriz, né, desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas de fontes energéticas, e a Petrobras tem um papel central nisso, né? Então eu queria que você comentasse um pouco mais, você falou aí, né, esse governo é inimigo do meio ambiente, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre o papel da Petrobras e da PBio nesse desenvolvimento de tecnologias mais limpas e do que a venda pode significar para isso. Então, a Petrobras ela é fundamental para uma transição energética no país. Tanto que, como citei em 2004, houve um projeto de incentivo fiscal e tributário e, mesmo assim, as empresas privadas não se interessaram em ajudar nessa tarefa tão nobre, que é você buscar uma energia mais limpa, uma sustentabilidade. Então, a Petrobras Biocombustíveis, que é esse braço verde da Petrobras, que já teve parque eólico, como falei também, usinas de álcool, biocombustíveis e pesquisa em outras áreas, ele é essencial para que o governo consiga colocar um norte para qual matriz energética nós queremos no futuro. Porque sem a Petrobras, que tem uma função social, que tem um olhar estratégico de Estado, o petróleo só vai deixar buraco, dano ambiental no Brasil e dividendos no exterior. Então, sem a Petrobras, nós não teremos avanços concretos na transição energética com foco na sustentabilidade. Porque a empresa privada, nós sabemos, só vai olhar o lucro. Então, esse lucro pode surgir a partir de energias renováveis, que nós não concordamos com tão renováveis, como agroenergia, que é o uso da soja, mas, ao mesmo tempo, tem vários questionamentos sobre alimentar e também com o interesse do produtor, que vai mudando a produção de acordo com a commodity, e não tem sustentabilidade social, e ainda assim, só vai acontecer na velocidade do interesse do lucro privado. Então, para que possamos usar os bons exemplos, como da Noruega, da China e de outros países, essa transição energética ela é puxada por empresas estatais fortes, que têm capital, porque é uma área intensiva em capital, então tem que ter uma verba grande, e estatais da área do petróleo podem fazer isso. Não usar a Petrobras para dar esse salto de qualidade na nossa matriz energética é entregar o nosso futuro. Perfeito, Alexandre. Inclusive, muitas estatais do petróleo estrangeiras já estão percorrendo esse caminho, né? A Petrobras foi pioneira nisso, outras estatais estão seguindo esse mesmo caminho, e a Petrobras, na contramão, está abandonando, né, e vendendo a preço de banana tudo que construiu até agora. Para fechar, eu queria que você desse um pouco de como é que está aí o panorama de mobilização, de construção da greve, a partir dessa semana, né? Como é que está aí a construção da solidariedade nas refinarias, enfim, nos outros postos de trabalho da Petrobras, e como é que está a construção da greve na PBio? O cenário na PBio hoje dos trabalhadores locais, inclusive os supervisores, é de uma energia muito boa para realizar a greve. A adesão está em torno de 100%, inclusive com os supervisores, porque a turma está entendendo o real cenário, que é a ameaça do emprego e também com vários danos para a cidade, e a maioria são moradores da cidade. Estamos também aqui com parcerias locais de movimentos sociais, como o MTD, o MAB, o MST, que estão apoiando essa luta, construindo com a gente um ato forte amanhã, na frente da usina. Parlamentares da região, vereadores, deputados estaduais, também já nos procuraram para somar força nessa batalha. Estamos construindo audiências públicas, tanto no município, também em Minas Gerais, e já temos um protocolo para uma audiência em Brasília. Nas outras bases da Petrobras, em todas, FUP, FNP, porque essa luta é de todo mundo, estamos juntos nessa luta, não existe divisão quando o assunto é defender a Petrobras. Nós estamos puxando atos nacionais no dia 24, onde as bases farão setoriais ou atrasos para debater a importância da defesa da Petrobras Biocombustíveis e também dos empregos que ali estão sendo colocados, que estão sendo vendidos junto com a planta, né? Eles estão entregando os trabalhadores concursados que têm expertise, tecnologia de 10 anos de estudo, só nessa área de desenvolvimento. Então, estamos construindo esses atos nacionais, que será no dia 24, e também já estamos conversando com os sindicatos para fazer setoriais contínuas em várias bases, para que esse cenário seja mais claro em todo o Brasil e outras bases se somem a essa defesa dos empregos, da agricultura familiar e também
da Petrobras Biocombustíveis no processo de transição energética. Vale muito a pena ressaltar que aqui, por exemplo, em Minas, amanhã, quando começaremos a greve na PBio, em Montes Claros, nós já faremos um atraso na REGAP, para que os trabalhadores de Minas, que são os mais próximos aqui de Montes Claros, são de Belo Horizonte, já se somem nessa luta. Mas o importante é isso, é começar com as bases biocombustíveis, uma greve organizada, forte, uma base sedimentada, para que as outras bases possam olhar para nós e falar assim, vou somar nessa luta que ela está bem construída. E em conversas com Sindipetro RJ e Sindipetro Bahia, acreditamos que esse papel de construir uma base firme para que esse movimento cresça está sendo bem feito. Perfeito, Alexandre. Vamos seguir junto nessa luta. Agradeço demais a sua participação aqui no Petrocast. Eu que agradeço o papel que o Petrocast cumpre. Eu agradeço como petroleiro e como trabalhador também. É uma honra estar aqui participando com vocês e agradeço também a parceria do Sindipetro São José dos Campos nessa luta em defesa da biocombustível. Oi, Natália, bem-vinda de volta ao Petrocast. Oi, tudo bem, Manu? Estamos aí nessa luta importante da PBio. Natália, vamos começar então. Conta pra gente exatamente qual é a dimensão do ataque da gestão da Petrobras aos trabalhadores da PBio com essa proposta de venda. O que representa vender a empresa de portas fechadas, de porteiras fechadas, né, como está sendo dito, ou seja, com maquinário, tecnologia e, inclusive, também os trabalhadores incluídos nesse processo? Então, a questão dos biocombustíveis, você estava falando, né, do crescimento que o mercado tem, né, e o que representa esse mercado, né, a PBio foi criada para ser um braço verde da Petrobras, e teve muito investimento desde 2008 na qualificação dos empregados, na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico por parte da Petrobras. Então, a Petrobras abrir mão desses empregados, que teve tanto investimento, como parte, inclusive, de um investimento público, né, de um investimento estatal, né, como sendo a Petrobras uma empresa estatal. Então, significa realmente abrir mão de recursos humanos altamente qualificados e preparados para fazer esse trabalho de biocombustíveis, sendo que a Petrobras não vai sair totalmente do setor, é um setor tão importante que a Petrobras vai seguir fazendo, de alguma forma, biodiesel nas refinarias. Inclusive, ela anunciou isso. Então, a Petrobras simplesmente abre mão das usinas e do conhecimento das usinas que são da Petrobras, que foram, na verdade, que eram da Petrobras Holding e foram passadas para a Petrobras Biocombustíveis para facilitar a venda. Foi feita uma transação em que transformou as usinas em ativos da Petrobras Biocombustíveis para garantir a venda, assim como foi feito com as refinarias, né, de transformar em subsidiária para poder, através dos teasers, né, de venda, e facilitar a venda dessa forma, buscando sair das necessidades, né, com a sistemática de desinvestimento, né, como foi chamado, e que, inclusive, com o aval do TCU, né, que lavou as mãos, agora, recentemente, lavou as mãos de novo perante a venda a preço vil da RLAM, né, e o TCU tem dado seu aval para essa sistemática de desinvestimento que vai contra o processo de licitação necessário, né, e os princípios da administração pública necessários para fazer uma venda. Da mesma forma que foi feito isso em relação às refinarias, foi feito também em relação às usinas da Petrobras Biocombustível. E enfim, significa que a Petrobras está abrindo mão de um recurso importante que foi feito grande investimento durante mais de 10 anos, né, por parte do governo, do Estado,
por parte da Petrobras estatal, que deveria ser considerado um patrimônio público, deveria estar a serviço da transição energética do país, que é algo extremamente estratégico e importante. Bom, o que a gente está vendo agora com a PBio, os petroleiros viveram recentemente com o processo de venda da Fafem, né? E houve também uma grande luta aí para que não houvesse a demissão desses trabalhadores. Quais são as semelhanças e as diferenças daquele processo, né? E quais são as perspectivas de um possível incorporamento ou não dos trabalhadores da PBio no quadro de funcionários da Petrobras? Então, do ponto de vista jurídico, né, e do que significa a diferença, assim, é que o pessoal da Fafem, Paraná, eles não eram todos concursados. Tinha alguns concursados, eles foram incorporados durante um tempo, então eram considerados empregados Petrobras e foi feita toda uma luta para que fosse considerado e eles tivessem a garantia dos seus empregos. No caso da PBio, tem ainda mais resguardo jurídico, né, e possibilidade de incorporação por parte da Petrobras de uma forma bastante tranquila, porque eles fizeram um concurso para uma subsidiária integral da Petrobras, todos eles fizeram concurso público. Quando eles fizeram concurso, eles fizeram com a perspectiva de trabalhar com biocombustíveis para a Petrobras. Então, era uma ideia de concurso público para você trabalhar para a Petrobras, com a Petrobras, né? E todos eles são concursados. Grande parte desses trabalhadores, inclusive, existia uma simbiose tão grande entre a Petrobras Biocombustível e a Petrobras Holding, que muitas vezes o acordo coletivo é idêntico, muitas vezes os trabalhadores da PBio trabalharam cedidos para a Petrobras, então grande parte era cedido Petrobras, grande parte do quadro de diretoria, o quadro funcional da PBio era da Petrobras Holding também, então existia uma simbiose muito grande entre Petrobras Holding e Petrobras Biocombustível. E um terceiro elemento assim, que eu posso destacar é que a Petrobras Holding, como eu disse antes, ela não vai deixar totalmente de exercer essa função de produzir biocombustível. Então, é extremamente injusto e também é um argumento que os trabalhadores da Petrobras Biocombustível não possam ser aproveitados e realocados para seguir cumprindo essa função na Petrobras Holding, como sempre fizeram, na verdade, durante todo o processo, durante toda a vida laboral deles. Então, acho que é fundamental assim, que seja destacado esses elementos diferentes. Acho que do ponto de vista da mobilização, tem uma diferença importante, que é que, infelizmente, nesse momento, não está colocada uma greve nacional forte, como a gente fez em relação à Fafem Paraná. Mas o que está colocado é uma mobilização de solidariedade, né, o apoio dos diversos sindicatos e um resguardo maior dos trabalhadores da Petrobras Biocombustível em termos de argumentos jurídicos para a incorporação desses trabalhadores no sistema Petrobras. Então, a gente espera que o presidente da empresa, né, o novo presidente, o general Silvio Luna, receba os empregados, receba as federações e abra um espaço de negociação para que a gente tenha, sim, essa incorporação no sistema Petrobras. Agora, do ponto de vista da privatização, qual que é a perspectiva aí, de quem está comprando, o que se vislumbra para o futuro dessa empresa e mesmo dos empregos que são hoje constituídos dentro da PBio? O que se pensa aí em relação ao futuro desses empregos, pensando também que hoje a gente vive uma crise muito séria econômica no país, né, com o aumento do desemprego diante da pandemia, enfim. Qual que é a avaliação que se faz em relação a isso, Natália?
Uma empresa privada, ao comprar aí a Petrobras Biocombustível, com certeza vai iniciar um processo, né, como todas as privatizações que aconteceram, vai iniciar um processo de demissão generalizado, de redução de direitos, de redução de benefícios dos empregados, né? E a gente já está, como fruto desse processo de desmonte e privatização, a gente já está sofrendo as consequências disso. A usina de Quixadá, que é uma usina do Ceará, ela foi hibernada, milhares de trabalhadores perderam seus empregos, trabalhadores terceirizados, e os trabalhadores próprios, né, da Petrobras Biocombustível lá foram todos transferidos, e hoje também estão com esse risco, né, estão sob ameaça a partir do processo de venda, de perder seus empregos em pouco tempo. Então, assim, a perspectiva é muito negativa, infelizmente, né? E existe grande interesse na Petrobras Biocombustível por parte do agronegócio, né? E a gente sabe o quanto o agronegócio no país cumpre um papel nefasto em termos de relações trabalhistas, né? O Brasil é um dos campeões do mundo em trabalho escravo. Então, assim, a perspectiva para os trabalhadores com certeza não é nada boa, e é por isso que a gente está indo à luta aí, fazendo uma greve, buscando evitar a venda, que também pode significar para o povo brasileiro um investimento menor, né, e em biocombustível, que é importante também para a transição energética, e pode significar, inclusive, preços mais baratos de combustível para a população, preço justo para a população. Você falou agora num outro ponto que é fundamental, que eu já queria que você aproveitasse para desenvolver um pouco mais, né? A gente falou aí da questão dos empregos, a perspectiva, então, é de perda de empregos e de perda também da qualidade desses empregos, né? Porque se antes a empresa trabalhava com agricultura familiar, que tem toda uma outra ótica econômica, agora a tendência é que o agronegócio tome conta disso e piore também do ponto de vista trabalhista. Agora, do ponto de vista mais estratégico para a população, para combustíveis mais baratos, para o desenvolvimento de novas energias e de energias limpas, queria que você, por favor, desenvolvesse um pouco mais sobre isso, Natália. Então, a gente da federação, né, a gente está desenvolvendo uma iniciativa que é o Observatório Social da Petrobras, e uma série de estudos estão sendo desenvolvidos, e a gente está pensando sobre essa ótica de garantir preço justo para a população. Então, segundo o estudo do Observatório, retirando o preço de paridade de importação, que é a Petrobras passar a adicionar custo de frete e custo de internação no país no seu custo, que na verdade é um custo nacional, ou seja, ela adiciona custos que ela não tem, e isso faz encarecer bastante o preço do combustível. Segundo o estudo, a gente poderia ter botijão de gás a R$60, a gente poderia ter diesel a R$2,90 e poderia ter gasolina a R$3,60, sem mexer no lucro das revendedoras e distribuidoras, no lucro da Petrobras, garantindo uma margem de 100% de lucro da Petrobras e garantindo também um lucro aí garantindo também os impostos, sem mexer na alíquota dos impostos, que é, inclusive, algo que vem sendo falado bastante. A entrada do biocombustível permite você garantir empregos nacionais e uma produção nacional. Então, isso também favoreceria você não estar refém de uma especulação internacional em cima do petróleo, que a gente sabe, né? Agora, inclusive, a gente está vivendo mais uma onda de guerra no Oriente Médio, infelizmente, muito triste, né, essa onda de bombardeios que estão acontecendo, e tudo isso a gente sabe o quanto influencia no preço do petróleo internacional, e não tem porquê. O Brasil tem muitos recursos energéticos. Se você entra com biocombustível, você amplia as possibilidades, porque o Brasil é um país agrícola, então a possibilidade de você produzir, né, a custo nacional, gerando emprego no país, é ainda maior. Então, não tem por que o Brasil ficar refém do preço internacional e
promover o preço de paridade de importação. Esse preço de paridade de importação só é feito por países não produtores, isso é sempre importante, eu sempre destaco isso. Países que produzem, que têm capacidade energética, que produzem petróleo e que produzem energia, né, não usam preço de paridade de importação. Então, é sempre importante a gente destacar isso, porque a mídia e o governo sempre buscam tratar como se fosse algo natural, né, como se fosse algo que é aplicado em tudo quanto é lugar e que é assim mesmo, fazer o quê, né? Então, isso não é verdade, né, é uma grande mentira aí por parte do governo e da mídia. Sim, e sem contar também, Natália, todo o desenvolvimento tecnológico que vai ser entregue aí a preço de banana, muito provavelmente, né, que é um desenvolvimento público, né, de tecnologia, de desenvolvimento de novos combustíveis, novas energias, de aprimoramento genético na agricultura, né, para a produção desse combustível também, que vai ser vendido aí, provavelmente vai ser entregue a preço de banana, né? Sim, tem uma denúncia, inclusive, Manu, do pessoal do jurídico da nossa federação, né, no Ministério Público Federal, e uma ação popular também contra a venda da PBio, né? E essa ação denuncia que não foi considerado no teaser de venda da PBio os créditos fiscais, que são créditos bilionários, né? E a empresa ignorou esses créditos na apresentação do teaser de venda. É mais um elemento aí da denúncia da falta de transparência, né, que tem sido feita todas essas vendas, né, que a gente tem visto aí no desmonte e privatização da Petrobras. Perfeito, Natália. Para fechar com você, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está a mobilização para a construção da greve e da solidariedade a essa luta aí pela categoria, aí no Rio de Janeiro, mas também na articulação entre as demais bases petroleiras. Conta para a gente como é que está isso. A gente vai ter hoje, né, o pessoal vai receber o podcast depois, mas hoje, quarta-feira, né, a gente vai, dia 19, né, que a gente está gravando aqui, a gente vai ter uma plenária nacional unificada dos 3 sindicatos que estão envolvidos aí na greve da PBio, que é o Sindicato da Bahia, né, o Sindicato de Minas Gerais e o Sindipetra RJ, né, com a participação também das federações, né, que com certeza vão estar dando seu apoio, né, e a partir de amanhã, dia 20, começa a greve, né, e várias ações estão sendo pensadas pelos sindicatos, que pendurar faixa em locais públicos, vamos fazer um ato virtual com participação de parlamentares, buscando chamar a atenção aí da sociedade, vamos fazer um ato nacional no EDISE, né, no prédio central da Petrobras, que inclusive o nosso presidente atual, que é um negacionista, né, voltou a despachar presencial, então ele está lá no prédio, a gente vai lá no prédio também fazer um ato com todas as condições sanitárias, né, buscando garantir aí o espaçamento, máscara, álcool, mas vamos fazer também um ato presencial, e vamos também fazer ações de solidariedade, como distribuição de gás, gasolina, diesel, subsidiados pelos sindicatos, buscando ser parte dessa campanha pelo preço justo e divulgar para a população, né, para as comunidades, para as pessoas afetadas, o quanto a venda da PBio, né, vai trazer consequências negativas para o Brasil e para o povo brasileiro. Também vamos fazer uma ação nacional de todos os sindicatos, e aí envolvendo todos os sindicatos da FUP, todos os sindicatos da FNP, nas bases, né? Então, fazer um ato de divulgação em cada base, com atrasos, com paralisações, né? Em todas as bases, em solidariedade também à luta dos trabalhadores da PBio. Então, são diversas ações que a gente está
que a gente está pensando, assim, ações de divulgação, de manifestação e de luta, de pressão política, popular, né, em cima das autoridades, para que esse processo seja revertido e a gente possa garantir a incorporação dos trabalhadores da PBio na Petrobras. Perfeito. Então, para você que é petroleiro, está aí nos ouvindo, uma forma de ajudar nessa luta é passar à frente também as informações que estão nesse podcast. Então, passe esse podcast à frente e acompanhe nos nossos canais, nos canais da FMP, como é que vai ser a mobilização na sua base em relação à solidariedade aos trabalhadores, à greve na PBio. Natália, agradeço demais aqui a sua participação. Seguimos junto aí na luta. Valeu, Manu. Muito obrigada aí ao Sindicato São José dos Campos e a todos aí que estão nos ouvindo. Vamos seguir nessa luta, vamos fortalecer, vamos divulgar, vamos garantir que a soberania nacional, a transição energética, a sustentabilidade, que os empregos e o conhecimento não sejam vendidos e a gente consiga garantir a Petrobras Biocombustível para o Brasil. Então, defender a PBio é defender a Petrobras e defender a Petrobras é defender o Brasil. O Petrocast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e nos principais tocadores. Dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!